Boa tarde, gente. Eu sou o Rafael, professor de Filosofia aqui do Instituto Federal de São Paulo, do campus Suzano. Estão comigo aqui a Luísa Lima Ferreira, a Isabela Venturosa. Elas são pesquisadoras do NUMAS, que é o Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença, da Antropologia Social da USP. Elas acabaram de contribuir com o nosso processo formativo. Nós, professores, estamos em planejamento e decidimos, dessa vez, encarar questões ligadas à sexualidade, gênero, e nós encerramos o debate a respeito do assunto agora há pouco. Elas fizeram uma palestra para a gente e temos ainda algumas questões que, longe de encerrar o debate, elas ocorreram agora e vão servir para dar continuidade ao debate, que é muito profundo, tem muitos aspectos e a gente precisa encarar esse desafio. Bom, então, uma das questões que nós temos ainda, gente, é que vocês mencionaram, né, durante a palestra, que nós temos atos de fala, que são atos de fala performativos, né, que são atos de fala que geram realidade, produzem realidade quando nós assumimos diferentes lugares sociais. E nós, como professores, assumimos esse lugar social específico, geramos diversos atos de fala, vários efeitos que é difícil muito controlar, né? Nós temos a intenção de gerar uma educação comprometida com direitos humanos e valores desse tipo, mas além de sermos professores, nós somos pessoas com convicções pessoais e trajetórias, biografias diferentes. E como é que se dá essa coisa? Elas se misturam um pouco? É difícil separar? Será que é possível? O que vocês pensam e como evitar que isso gere efeitos negativos para uma educação ligada a direitos humanos? O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu acho que é importante atentar para como os diversos sujeitos e instituições operam com esses atos de fala, produzindo realidade a todo momento, e que alguns sujeitos têm mais poder e mais validade na sua fala do que outros. É o caso da família, é o caso das religiões, é o caso dos médicos, é o caso dos juristas. Numa sociedade como a nossa, é muito importante que a gente tenha noção desses papéis. Então, o professor, ao falar, já é uma grande instituição ali, ele vai, de alguma forma, informar o seu meio, e o que ele diz vai ter um efeito de realidade, um efeito que vai produzir outros efeitos de verdade, e é importante que esses atos de fala estejam informados pelo respeito ao direito às diferenças, às diversas minorias. Então, que ele esteja atento a certas desigualdades sociais e como ele não pode atuar fortalecendo certas ideias que vão na contramão do respeito às diferenças. Aí, sempre atento a machismo, racismo, a questão da homofobia. Acho que essas são um pouco importante que a escola esteja informada por isso. É claro que o sujeito não tem que se despir das suas ideias totalmente, mas ele precisa não deixar que elas entrem em choque com respeito à diversidade, aos direitos humanos. Na verdade, quando a gente pensa em diversidade, a gente fala que é importante que esse debate chegue em sala de aula, não só em sala de aula, mas também no meio dos saberes médicos, nas instituições jurídicas. O que a gente está dizendo, como a Isa estava falando, é que não é que seja necessário que as pessoas se dispam, que as pessoas deixem de lado as suas trajetórias, o modo como gênero, sexualidade, classe, raça marcam o lugar que elas ocupam. A ideia não é essa, não é dizer é possível você entrar lá e só ser professor de modo imparcial, muito pelo contrário. Quando a gente quer trazer o debate da diversidade a partir do reconhecimento do lugar de fala da figura do professor, é importante justamente que haja uma reflexividade sobre o modo com que você foi marcado ao longo de toda a sua vida pelo gênero pelo qual você é lido, pela raça pelo qual você é lido, pela sua trajetória em termos de classe, de que modo que isso marca as suas convicções, de que modo que isso orienta quem você é hoje e orienta os saberes que você está produzindo. Então, muito mais do que se despir, porque é impossível a gente se despir, é impossível você entrar num laboratório, entrar numa sala de aula e deixar de ser branco, e deixar de ser homem, e deixar de ser heterossexual. Muito mais importante é perceber de que modo que isso orienta o seu discurso, estar aberto para uma reflexão crítica sobre esse lugar que você ocupa. E acho que também está atento a como esse seu lugar é produzido socialmente, né? E está em relação com outros lugares. E acho que para além dos atos de fala, e como ao falar, como grandes instituições com as quais a gente está operando, a gente tem que também estar atento à questão da escuta, né? Porque o professor não está na sala de aula sozinho.
não está na sala de aula construindo o espaço formativo sozinho, ele está com os alunos e com as alunas, e com aqueles que não se entendem nem como alunos ou alunas. É importante que ele esteja com essa escuta aberta, para também ouvir esse outro, que também pode operar criando outras realidades e dizendo eu existo ou eu quero ser tratado de tal ou tal maneira. Legal, gente. Outra questão que apareceu, ela está ligada a experiências de violência em sala de aula, de agressão, de discriminação mais explícita. E alguns dos colegas demandam informação sobre as leis, as normativas jurídicas para atuar. Então, muitos colegas gostariam de saber, por exemplo, se alguém está cometendo um crime, aí sim eu vou poder intervir em sala de aula. Por outro lado, outros colegas se preocupam muito com o que alguns chamam de judicialização das relações sociais, que talvez exista algo que a gente possa e deva fazer em situações como essa e que não precisam esperar a chancela jurídica e legal. Gostaria que vocês comentassem um pouco isso e, ao mesmo tempo, fazer uma pergunta mais geral, que enquadra essa pergunta. O que vocês pensam que a escola pode fazer para não reproduzir práticas que levam a estatísticas tão assustadoras que nós temos no Brasil, como violência contra LGBTs, números tão altos? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode pensar é de que modo que hoje a gente tem acesso a um conhecimento sobre os nossos direitos, né? A educação para os direitos, assim, a educação que nos apresenta quais são os elementos que organizam a nossa cidadania, infelizmente, está muito aquém do esperado. E é evidente que isso é muito importante. Uma educação para os direitos humanos, uma educação que oriente as pessoas a viver numa cultura democrática, de reconhecimento da sua subjetividade política. Agora, as nossas leis e os nossos órgãos jurídicos, eles servem a uma finalidade. Eles não são fins em si mesmos. Eles não resolvem todos os problemas. Eles são os meios de a gente viver numa cultura mais igualitária e justa. Então, como você estava dizendo, apenas uma lei ou apenas o conhecimento de uma lei não vai resolver o problema de uma sociedade violenta. Apenas dizer que um determinado ato é proibido e que, portanto, ele não deve ser cometido, não resolve tudo. Se resolvesse, as nossas unidades prisionais não estariam tão cheias. E a violência não continuaria graçando na sociedade. Muito mais importante é a gente refletir sobre os atos que produzem violências e muitas vezes nem são reconhecidos como tais. A gente há diversas manifestações de violência hoje na sociedade que a gente vive que não estão sequer no Código Penal. Então é muito importante, talvez mais do que colocar determinados atos numa legislação penal, por exemplo, ou criar novas figuras jurídicas, embora isso seja importante politicamente, porque isso significa reconhecer a subjetividade política de pessoas que estão sendo agredidas e que estão sendo violentadas. É claro que essa é uma ferramenta importante politicamente falando, de reconhecer que aquela pessoa é um sujeito de direitos. Talvez o que a gente precise fazer, principalmente num contexto de sala de aula, seja refletir sobre as desigualdades em termos de gênero, sexualidade, raça e classe, e de que modo que essas desigualdades elas legitimam formas de violência. A partir dessa reflexão sobre formas de violência que a gente pode reconhecê-las, visibilizá-las e questioná-las. Eu acho que talvez mais do que a lei tem uma importância que é política, né, de você reconhecer sujeitos de direito e ao mesmo tempo violências, mas também a gente tem que se afastar de um modelo puramente punitivista, né? Então tem que promover outras formas de resolução que as pessoas sejam colocadas a pensar, a refletir. Por que certas coisas não são ok? E nesse sentido, acho que o que é mais transformador mesmo é promover espaços como esse, de discussão, e que tragam tanto alunos, quanto professores, quanto servidores, a sociedade como um todo, pensando que essas questões são um problema nosso, de todos nós, né? Então, falar sobre isso, promover espaços de discussão, de conscientização, a gente acha que todo mundo tem acesso ao conhecimento, mas não tem. As questões que a gente trouxe aqui hoje, nem todo mundo sabe o que é, do que a gente está falando quando a gente fala de gênero, de sexualidade, questão racial. Nem todo mundo sabe
das questões históricas que permeiam esse debate. E é preciso que as pessoas saibam para ter uma discussão bastante fundamentada para a gente caminhar em direção aos direitos humanos, ao direito à diversidade, ao respeito e tudo mais. Legal, gente. Vocês gostariam de dizer mais alguma coisa? Eu acho que foi uma grande oportunidade para a gente. Se vocês pensarem em algo que não está nessas questões que nós trouxemos, seria um momento de... Eu acho que esse é um espaço muito importante mesmo, porque eu acho que a escola é um dos principais formadores de opinião, formadores de exemplos, de um lugar que coloca a gente para pensar mesmo. E ela cumpre a sua função se ela promove esse tipo de debate. Então, eu não vejo um lugar melhor para discutir sobre isso. Eu acho que isso também é importante para a gente pensar o que a gente considera uma cultura democrática diante de dados tão assustadores em termos de violência e desigualdade. Historicamente falando, no Brasil, uma das formas de lidar com isso tem sido justamente evitar o debate. Partir do pressuposto de que a gente vive numa sociedade democrática, que a gente vive numa sociedade diversa, que somos todos iguais e etc e tal. Mas, a partir do momento em que você diz que o debate não é necessário, a partir do momento que você recusa esse tipo de espaço de conversa, você permite que as desigualdades continuem se desenvolvendo e continuem, marcando vidas de pessoas, recusando a existência de pessoas e sem nomear essas próprias desigualdades e essas próprias violências. Então, o debate é importante, e em sala de aula, mas não só, ele é importante justamente para que a gente visibilize essas formas de violência e desigualdade que organizam a história do Brasil e que, infelizmente, têm sido apresentadas como menores ou como coisas já superadas, já resolvidas. Não foram. Os dados mostram que não foram. Legal, gente. Obrigado. Então, vou agradecer de novo a contribuição de vocês. Tá aí, gente. Essa foi a primeira parte desse ciclo. A gente espera, nas próximas ocasiões, conseguir avançar no sentido de uma educação mais igualitária, mais comprometida com os direitos humanos. E é isso. Obrigado. Tchau.